Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, a Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo, e também pelas redes sociais, certo, Malu Mota? Certo, Silvia Vinhas. Nosso programa pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. As mulheres se destacam cada vez mais em todas as áreas. A mais recente participação feminina foi na ciência. Ter uma brasileira na equipe que registrou a primeira imagem feita do misterioso buraco negro nos enche de orgulho. No programa de hoje, vamos destacar a contribuição das mulheres na ciência. E falando em descobertas e pesquisas, de tempos em tempos, os fósseis são encontrados no mundo inteiro. Vamos saber qual a importância dos fósseis para a humanidade. E no mundo cada vez mais digital, como fica o letramento? Quem não se comunica ou se adapta, ou mesmo quem se recusa a aceitar essa revolução tecnológica, pode ser considerado um analfabeto digital. Esses são os destaques do Duanatriz de hoje, que está só começando. Fique ligado, porque o nosso compromisso é com a educação. Até já. A primeira imagem já feita de um buraco negro na história da humanidade foi conquistada com a ajuda da pesquisadora de 29 anos, Catherine Bowman, uma cientista de computação dos Estados Unidos. A imagem registrada coincide com o que os físicos e diretores de Hollywood imaginaram que os buracos negros parecessem. Simulações baseadas nas equações de Einstein previam um anel brilhante no entorno de uma forma escura. Ter a primeira imagem real permite aprender mais sobre o desaparecimento, misterioso de objetos e o que realmente acontece com eles quando entram no buraco negro. Se existem falhas a serem encontradas nas ideias de Einstein e os cientistas suspeitam que há explicações mais complexas para a gravidade ainda não descobertas, é no buraco negro que as limitações devem ser expostas. Vale destacar também que uma das responsáveis pela primeira imagem de um buraco negro já registrada é também uma brasileira, a astrônoma e física Lia Medeiros. Aliás, um número cada vez maior de mulheres vem se destacando em diversos segmentos do mundo na ciência, incluindo a astronomia. E isso não é de agora, não. A história registra grandes participações de mulheres que contribuíram e muito para o desenvolvimento da ciência. Vamos conversar com o professor Júlio Klaff, professor de aulas especiais de astronomia e astronáutica do Colégio Objetivo. Professor Júlio, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. Espero que eu corresponda à expectativa, né? Sempre corresponde, imagina. E quero agradecer ao professor José Carlos Garcia, que é professor de Física do curso e Colégio Objetivo. Obrigada, Zé Carlos. Muito obrigado pelo convite e esperamos que poder ilustrar e explicar algumas coisas sobre os buracos negros e também sobre a participação das mulheres na ciência, que é muito interessante. Nossa, peraí, os buracos negros? Eu achei que fosse um só. Não. Eu estou preocupada com um, são vários, então? Fotografamos um, mas tem mais alguns. Silvia Vinha, se já estava difícil para você entender um buraco negro. Quando ele falou os buracos negros, agora eu entrei em pânico. Outro dia detectamos a colisão de buracos negros. Bom, então vamos explicar. Quem vai explicar? Bom, vamos começar então falando dessa grande conquista. Finalmente, Júlio, nós temos a imagem do buraco negro? Na realidade, assim, o buraco negro ele já foi detectado, se eu não me engano, lá pela década de 80, 70, na constelação de Cisne. Acho que o primeiro buraco negro é o Cisne X1, né, por causa da grande emissão de raio-x que foi detectada, e era compatível com a teoria que previa que buracos negros poderiam ter uma grande emissão de raio-x. Uhum. E de lá para cá, claro, a tentativa sempre de verificar esses objetos de forma mais objetiva, né? Só que o problema do buraco negro é que ele é um objeto extremamente diminuto, claro. Ele é um objeto. Ele é um objeto extremamente diminuto. Na realidade, o que é um buraco negro? Ele é um objeto extremamente compacto, cuja gravidade é tão grande que nem a luz consegue escapar de sua superfície.
a velocidade de escape dele é maior do que a velocidade da luz. E esse objeto, inclusive, na realidade, ele pode ser menor ainda do que a própria imagem que a gente tem dele, dessa imagem que foi revelada aí há umas semanas atrás. Porque, na realidade, o que nós temos é uma região em torno dele, a partir da qual a luz não consegue mais escapar, que a gente chama de horizonte de evento, né? O raio de Schwarzschild. Então, qualquer objeto que se aproxime dessa distância, ele já não vai ter mais velocidade suficiente para escapar da atração gravitacional desse objeto. Ele é praticamente sugado. Exatamente. Ele é atraído pela gravidade. Né? E aí, é claro, como na Terra, né, a gente é atraído pela gravidade da Terra, os satélites são atraídos pela gravidade da Terra, os meteoroides são atraídos pela gravidade da Terra. Mas a velocidade de se escapar da gravidade da Terra é da ordem de 11 km por segundo, que é uma velocidade grande, porém os foguetes fazem isso. Né? Agora, você imagina um objeto cuja gravidade é tão grande que nem a luz consegue escapar dele, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Então é uma coisa gigantesca. Só que o objeto pode ser menor ainda do que isso, porque na realidade, a partir de uma certa distância, ele já não consegue escapar. Então, o tamanho do buraco negro em si é uma coisa assim, bem complexa de se pensar. Então, a fotografia revela justamente esse entorno, né? esse ponto a partir do qual a luz não consegue escapar. E em torno dele você tem a luz, digamos assim, como se fosse um redemoinho, né? Um ralo. Né? Você tem a água redemoinho rolando até o fundo do poço, lá do buraquinho, do ralo. Então, em volta, você tem aquele fenômeno que você consegue ver. Então, é mais ou menos essa a ideia do buraco negro. E quando a luz se acelera para cair dentro do buraco negro, as partículas, então elas emitem radiação. E essa radiação é que é detectada, primeiro em raio-x e agora em ondas de rádio, que é como foi feita a imagem. Como foi feita a imagem, Zé Carlos? Então, eles Difícil, usam... né? Na verdade, é assim, como é um objeto que está muito distante, tem que ser rádio por quê? Porque entre a Terra e o buraco negro, a foto foi feita no centro de uma galáxia. Então, entre a Terra e o buraco negro, você tem muita poeira e muito gás, muita sujeira na galáxia. E a luz tem dificuldade de atravessar essa sujeira, essa poeira. Na verdade, a radiação eletromagnética tem, e a luz especialmente. O rádio consegue passar essa sujeira com maior facilidade. E o que se faz é usar o que a gente chama de interferometria. Como é uma coisa muito distante, e mesmo o rádio passando, a quantidade de energia que chega na Terra é muito pequena, você precisa de um coletor de energia muito grande. Então você precisa de uma antena de um radiotelescópio, se fosse luz, um espelho, mas enfim, você precisa de uma antena coletora, que essa antena tem que ser muito grande. E não dá para você construir uma antena de radiotelescópio. Você tem antenas enormes em Arecibo, na China, mas elas são muito pequenas. Em Arecibo é uma cratera de um vulcão. Apareceu no filme do 007, um dos filmes do 007 aparece a antena de rádio. É enorme, mas ainda assim ela é pequena para conseguir captar a quantidade suficiente de fótons para você ter uma definição de imagem. Então, o que se faz? Você usa mais de um telescópio. Então, você pega radiotelescópios que estão espalhados pela Terra, digamos assim, do mesmo lado da Terra, e você aponta todos eles para o alvo, que no caso era o buraco negro. E aí eles coletam essa imagem. Então, você constrói virtualmente uma antena de radiotelescópio que tem o tamanho do disco da Terra. Então, esse radiotelescópio virtual tem o tamanho da Terra. Nossa. E aí, por quê? Você usou vários radiotelescópios, no caso são 3 ou 4, que estão espalhados na Terra e eles observam ao mesmo tempo o mesmo objeto. E aí você compõe esses sinais e o efeito que se tem disso é como se fosse uma antena de rádio. Imagina uma antena parabólica. Parabólica, dessas que a gente vê na Avenida Uma Paulista. antena parabólica. Só que essa antena parabólica tem o tamanho do disco da Terra. Por quê? Porque você usou vários telescópios para compor esse sinal e gerar esse sinal. E isso você consegue uma resolução muito grande, você consegue ver com detalhes e você consegue captar energia suficiente para formar a imagem. Qual foi o trabalho da Kate. Da Kate? Já tô íntima. Já, Silvia já conhece. Ela liderou o grupo que bolou o algoritmo, digamos assim, o programa de computador
que recolhe essa enormidade de dados, analisa esses dados e transforma esses dados de computador numa imagem. Então, ela fez o programa. Inclusive, eles usaram mais de um modelo para provar a teoria da relatividade. Você pode pegar, você tem os dados. Esses dados tem que construir uma imagem. Tá, se eu usar um modelo por que o buraco negro é daquele jeito? Então, vamos tentar explicar com um certo modelo teórico. Aí você pega os dados e adapta os dados para aquelas equações. Aí forma uma imagem. Aí você pega os dados, aí você compara a imagem com aquilo que você recebeu. Não bate. Então, você consegue, usando uma simulação de computador, comparar o modelo teórico com aquilo que você vê. E tem uma foto na internet que é impressionante. O modelo teórico dos dados coletados, explicados pela teoria da relatividade geral, e a construção que foi feita, digamos, da foto realmente, como ela é. E aí, exatamente igual. Aparece aquela mancha preta no meio, quer dizer, aquela mancha preta, como o professor falou, o meio da foto você passou do horizonte de eventos. Aquilo não é o buraco negro. Aquela mancha preta que tem no meio da foto não é o buraco negro. O buraco negro está lá dentro. Aquilo é a sombra que o horizonte de evento faz, porque nada sai dali. Então, aparece aquela mancha preta e o halo, que é o disco de acreção em volta, que é gás, que é plasma, que está girando Sim. ali absurdamente rápido, e as partículas emitem radiação, emitem raio-x, rádio, que foi detectado, emite luz. E aí você vê esse halo em volta daquela mancha preta. O buraco negro não é aquela mancha preta. Aliás, a densidade daquele objeto é menor que da atmosfera. Professor, eu achava que o buraco negro era aquela mancha Não. preta. Achando que o buraco é aquele ali, que ainda tem coisa lá dentro. Aquilo é o seguinte, então você tem o horizonte de eventos, qualquer coisa que fica a uma distância menor que o horizonte de eventos não consegue escapar da gravidade do buraco negro. Então ali fica escuro. Em volta você tem as coisas que estão sendo puxadas por esse ralo, que é gás, que é poeira. Eles começam a girar muito, muito, muito rápido. E aquele material entra em fusão. Começa a liberar radiação. É quase como se formasse uma espécie de estrela em volta do buraco negro. Mas aquele espaço tem milhões de bilhões de quilômetros de diâmetro. E o buraco negro é uma coisa que é, como a gente chama, que é uma singularidade. O buraco negro é um ponto. Aquilo não é um ponto. Aquela foto tem bilhões de quilômetros de diâmetro. Eu nunca vou conseguir atingir isso, Júlio. Em que sentido? Não, assim, porque eu tento imaginar, eu estava Bilhões de pesquisando, quilômetros você não eu vai já achei atingir que o tão buraco fácil, fosse né? aquele pretinho lá no meio, já não é mais profundo, e quando entra tem um monte de anos, um monte de coisa no meio. Explica um pouquinho melhor isso. Tem eu acho que... a sua tia, como é que chama? A tia Mariana, ela A é... tia Mariana, Tia não vai Mariana- entender, gente. Pois Nós é. estamos fazendo um programa difícil. Então faz o seguinte, pede para a tia Mariana fazer o que a gente faz em aula, né? Quando vai explicar o que é um buraco negro. Pede para fazer uma cama elástica, né? Tá. E essa cama elástica está supostamente simulando... A tia Mariana com a né? cama elástica. Com a cama elástica. Não, ela deve ter, né? Deve ter. Deve ter uma cama elástica, Cama né? elástica, isso E mesmo. aí ela chega e coloca um peso, né? Um peso de chumbo Tá. na cama elástica. O que a cama elástica vai fazer? Ela vai Vai afundar. abaixar. Afundar. Vai Isso. afundar. Então imagina se ela colocar um peso cada vez maior, vai afundar cada vez mais. Certo. E ela não vê o que ela colocou, Então, porque ele afundou. aparentemente você vai fazer um buraco, Sim. né? Você vai fazer um buraco. Então, esse é o tal do buraco negro. Agora, você não está vendo o pezinho lá dentro. O que você está vendo é onde você não consegue mais ver. De repente, você olha para a cama assim e aí já não consegue mais ver o que está lá dentro do buraco. Quer dizer, a imagem não ajudou em nada. Não, Ajuda. ajudou. Ajudou no quê? Ajuda. Primeiro porque demonstra que o modelo de Einstein está Isso. correto. Primeiro. Ai, é vamos mais falar uma de demonstração. Einstein. Vamos falar aqui. E outra, você consegue... Porque você não consegue ver o que tem no buraco negro. Porque buracos negros não tem cabelo. Que? É pra rir essa parte? Não, essa é uma coisa que o pessoal da astrofísica fala. O buraco, a única coisa, como não sai nada do buraco negro, você não tem informações do buraco negro. Pois é. Agora, o que a gente sabe do buraco negro? A massa dele, quanta massa ele tinha, quando virou um buraco negro, quanta massa ele tem, isso a gente sabe. Até pelo tamanho do horizonte de evento, o tamanho do disco de acreção, a gente sabe disso. E a rotação do buraco negro. Agora, se o buraco negro foi feito porque foi uma estrela que colapsou,
ou 10 estrelas, ou foi um grande pacote de marshmallow que era grande demais e encolheu, o que gerou o buraco negro, a gente não consegue saber o que é. 2 buracos negros são indistinguíveis, a menos da sua massa e da rotação. Então é só essa informação Que já a é gente um tem. adianto aí. Sim, que já é alguma coisa que a gente consegue saber. Aham. Agora, já que eu não consigo saber nada a respeito do buraco negro, porque é impossível, nada sai dali, eu tenho que olhar o que está em volta dele. Então, na verdade, eu não estudo o buraco negro, eu estudo o que está em volta dele. E entender o que está em volta dele, Vai ser possível com a é, foto. você consegue Com ter essa mais imagem. informações. E o que vão fazer agora? Eles vão colocar mais telescópios. Isso não é ficção científica. Eles vão colocar telescópios na Lua. A China já mandou um radiotelescópio à Olha Lua. isso, telescópio na E vão na colocar Lua já. radiotelescópios em satélites de órbita da Terra. Então, de repente... Todos virados para o buraco negro. ou para qualquer coisa que você queira olhar. Então, daqui a pouco, a gente vai ter uma antena parabólica, não do tamanho da Terra, do tamanho da órbita da Lua. Aí você vai conseguir enxergar esses objetos, não só buracos negros, tem outras coisas exóticas no espaço, com uma resolução e uma qualidade de imagem muito melhor. Você vai ver em 4K o buraco negro. É assim, está vendo o buraco negro em resolução de 8 bits. A gente vai ver o buraco negro em 4K, mas não o buraco negro. Você nunca vai ver o buraco negro. Qual que é a importância, Júlio, dessa descoberta? Mas acho que antes, como é que é o nome da sua tia? Tia Mariana. Tia Mariana. Tia Mariana. Mariana. Explicar para tia Mariana. Então, não, tudo bem. Vamos supor que a tia Mariana fez a experiência lá Tá. com a cama elástica, né? Mas uma outra coisa também é entender esse negócio do telescópio grande. Então, o que acontece? Para você conseguir ver coisas cada vez menores ou mais distante, com melhor qualidade, você precisa de um telescópio cada vez maior em diâmetro. Então, por exemplo, se você tem um telescópio, sei lá, de 10 centímetros de diâmetro, você consegue ver, digamos assim, consegue ver as 2 estrelas alfa do Centauro, que são 2 estrelinhas, uma que gira em volta da outra, você consegue ver uma do lado da outra, tudo bem. Né? Isso aí é mais ou menos, acho que 1 segundo, 2 segundos de arco de diferença. Só que o buraco negro, ele realmente é muito pequeno. Ele, se eu não me engano, o tamanho do horizonte de evento dele é equivalente à distância do Sol até o planeta Netuno. Então imagina o sistema solar. De Sol até Netuno é o nosso sistema solar, nosso sistema planetário. Então esse horizonte de evento é deste tamanho. Parece grande, mas se você estiver olhando a bilhões de anos-luz de distância numa galáxia, como é o caso de Messier 87, realmente é uma proeza muito grande. Nenhum telescópio seria capaz de sozinho resolver esse objeto. Mas- Por isso que tem cada vez maior. Claro. Mas aí, o que eu quero saber é o seguinte, qual é a importância disso para nós, né? Para o mundo, para o planeta? O que vem daqui para frente, descobrindo essa imagem, uma das maiores descobertas dos últimos séculos? eu acho Qual que é a que- importância disso para nós? Essa pergunta é uma pergunta quase que filosófica, né? Porque qual a importância da ciência básica? Né? Ou seja, provar a teoria de Einstein, o que isso agrega no meu dia a dia? Bom, para começar, o trabalho da Catarine foi a tese do doutorado dela de 2017. Que é dessa cientista americana. Já em 2017, ela já tinha esses resultados de alguma forma. E a grande preocupação dela é que ela queria consolidar os dados de tal forma que fosse uma coisa objetiva, ou seja, é o que eu estou vendo e não o que o Einstein previu que fosse visto. O grande lance foi o fato de que a fotografia não foi baseada em nenhum modelo prévio, foi uma fotografia real do objeto, né? E aquilo bateu muito bem com o modelo do Einstein. Ai, é demais, né? né? Agora, se a gente pensar qual a importância do que o Einstein fez em termos de ciência e tecnologia, a gente pode, sabe... Fazer um outro programa. Não é isso. A gente olha para a nossa tecnologia de hoje em dia, o quanto das descobertas do Einstein estão lá dentro. O próprio efeito fotoelétrico, a gente é uma descoberta dele, e um estudo dele, e a gente não pode deixar de... Os carros nas ruas, né? Tudo Por exemplo... Mas a outra coisa também é a própria tecnologia embarcada nesse processo, nesse interferômetro, ou seja, os telescópios, a tecnologia deles, a forma como eles são integrados através de uma rede de computadores. Isso. Ou seja, essa tecnologia que está sendo utilizada
tanto nesse telescópio, nesse interferômetro, como nos outros experimentos que são feitos, Interferômetro. daqui a, sei lá, daqui a 10 anos já pode se tornar algo que a gente vai manipular no dia a dia, num celular, por exemplo, em alguma forma de comunicação. Muitas vezes, quando a gente fala em ciência básica, o importante não é onde eu vou chegar, o importante é o caminho. Em tudo também na É, vida. os subprodutos, né? A tecnologia desenvolvida. Já que é filosófico, em tudo na vida, O que né? mudou na minha vida é ir para a Lua? Nada. Não, mas os avanços tecnológicos Sim, que a gente está exatamente. falando Isso é o são ganho as indireto. consequências. Então, o estudar a formação do universo, estudar os buracos negros, não vai mudar a minha vida. Agora, o que eu ganho, o que a sociedade, o que a humanidade ganha com o acúmulo de conhecimento tecnológico, Que com vamos esse algoritmo que essa pesquisadora desenvolveu, ela desenvolveu com o propósito de estudar aquela imagem. Mas o leque de possibilidades que se abre com isso em inteligência artificial é algo inimaginável. Então é o caminho que a gente chegou lá. No caso da relatividade restrita do Einstein, ou do efeito fotoelétrico, você ainda tem o efeito fotoelétrico que gera... A gente usa muito isso no dia a dia, desde a porta que abre do shopping center até a fotossíntese e está envolvido com o efeito fotoelétrico. Agora, relatividade geral, para não dizer que a gente não usa nada, a gente usa GPS, né? Sim. O GPS É. leva em conta... Se a gente não conhecesse a relatividade geral, o GPS não funcionaria. Então, isso a gente usa no dia a dia. Então, o que a relatividade geral mudou na minha vida? Por exemplo, o GPS. Agora, entender o buraco negro vai mudar o que na minha vida? Provavelmente nada. Na vida da pessoa comum, nada. Mas A tecnologia que ele vem, tecnologia o que conhecimento que a gente adquire com desenvolver. isso é algo que não tem preço. Ai, que maravilhoso. E já que você falou da ficção científica, né? O pessoal já especula dos buracos negros, buracos de minhoca, viagens interestelares e viagens intergalácticas, ou seja, Como assim? aí é ficção científica ainda, Ficção né? Sim, científica, peraí, Silvia, mas espera peraí. um pouquinho, nós precisamos voltar Não, mas para peraí, nossa na pauta. época dos Jetsons, quando eu assisti, eles falavam lá um com o outro. Lembra daquele desenho Então, Jetson? mas o problema, então, quanto ó, tempo nós estamos falando? Desculpa, 40 anos o problema atrás? de buraco negro é gravíssimo. Eu começo a dar aula de astronomia, começo a falar de estações do ano e sempre tem um aluno que pergunta, e os buracos negros? Você virou um Não fantasma importa, na não nossa importa. vida. A gente não sabe o que Não, é mas exatamente. viagem intergaláctica, a Silvia já está querendo pulsar. Não, é porque justamente essa ideia dos buracos negros, essa ideia de fazer um buraco no tecido do espaço-tempo, dá a ideia de você cortar caminho Olha. nas viagens interestelares ou intergalácticas. Meu Deus. Então, entender o que está acontecendo e se realmente do outro lado tem alguma coisa, é o que todo mundo está querendo. As teorias preveem isso de alguma forma. Que né? tem. Agora, pelo menos, assim, se o básico não estiver funcionando, o que a gente vai pensar do avançado? Então, se o Einstein estiver errado... E o Stephen Hawking? Então, o Stephen Hawking ele trabalhou com relação à questão se o buraco negro emitia ou não radiação. Então, ele é um objeto térmico, ele emite radiação, e aí ele estudou a questão da rotação, da evaporação, da dinâmica dele, né? Algumas coisas ele acertou, outras não, porque também o próprio trabalho científico é feito em cima das teorias Claro. que estão rolando naquela época, Claro. né? E outras pessoas estão fazendo trabalhos e a ciência ela é assim, ela tem tese e antítese. E aí você faz uma síntese que vai ser negada por alguém e a ciência vai evoluindo. Então, você tem coisas que... Você acerta as coisas na sua época que depois se tornam obsoletas. E o fato de que o Einstein previu lá no início do século XX coisas que hoje estão sendo comprovadas, É isso sensacional. mostra que é uma teoria bastante robusta. É verdade. Agora, entrando aí na questão das mulheres, né? Esse feito da Catherine, ela, depois disso, a gente começa a olhar para outras mulheres que fizeram história também. Por que é um lugar que não se fala muito das mulheres, Zé Carlos? Porque, primeiro, é uma questão de preconceito da gente, é uma questão de cultura. Você tem menos mulheres, historicamente, menos mulheres envolvidas com ciência do que homens. Então, quando você pega historicamente uma personagem feminina que teve um trabalho relevante na ciência, essa mulher ela é uma super-heroína. Se hoje já é difícil você achar, hoje é muito menor essa diferença, mas você pegar uma estatística, a quantidade de mulheres que trabalham em ciência aplicada ou ciência pura hoje em dia, comparado com homens, são muito mais homens. É que o Isso é objetivo tá cultural. mudando, né?
É Aqui cultural. já tem bastante mulher, não tem bastante mulher na sua aula? Não? Tem menos. Tem menos. Tem Isso menos. aqui Só. ainda é. Como tem menos mulher na Câmara dos Deputados, como tem menos mulher É. que são CEOs de empresa. A gente está mudando Está devagarinho. mudando. É, Na ciência é a não mesma é uma coisa. questão cognitiva, não é uma questão Não, é cultural. intelectual, é puramente cultural. Cultural. Agora, quando você pega uma mulher que nos anos 20, anos 30, ela faz um trabalho relevante na ciência, essa mulher é uma super heroína, essa mulher tem que ganhar uma estátua, essa mulher, né, ela é... Em geral, ela ganha. Mas ganha, essas é. mulheres antigamente, né? No caso, por exemplo, vamos citar a primeira, a esposa do Einstein. As mulheres, elas faziam, até culturalmente falando, elas faziam aquela coisa tipo assim, eu dei a ideia, mas faz de conta que foi do Júlio, né? A Mileva abriu mão da vida acadêmica dela para fazer o Cuidar papel dos de filhos. mulher dele. A Mileva é a esposa A do... esposa É a do primeira Einstein. esposa do A Einstein. primeira esposa É. do Einstein. Ela Então, era- ela ia ser matemática ou física. Ela era colega do Einstein no Instituto Politécnico de Zurique, era colega dele. E ela era a única mulher que estudava física e matemática lá. Ela é de família rica e tal, e ela acaba o curso com o Einstein, e aí eles se envolvem, o Einstein se apaixona por ela, se apaixona por ele, e eles se casam, tem 3 filhos, uma filha, eles têm antes do casamento, ela é solteira, e depois tem 2 filhos, enfim, tem toda uma história de romance aí. E ela abre mão disso, só que o Einstein é o seguinte, o Einstein, ele é um gênio, não vamos discutir com isso, mas o Einstein não era o maior matemático do seu tempo. Não é que nem o Newton. O Newton é um cientista perfeito. Ele era um físico, né, superlativo e um matemático. O Newton conhecia, como ninguém, a matemática da época dele, a geometria, e conhecia, e conhecia a física. Então o Newton revolucionou a física e a matemática. O Einstein não faz com a matemática. O Einstein é um matemático limitado. Então, tanto é que todo o trabalho do Einstein tem sempre um grande matemático dando o embasamento teórico da matemática para ele. Então, há uma história, alguns biógrafos do Einstein dizem isso, que a Mileva era uma matemática melhor que o Einstein. Então, o Einstein ele bola a relatividade geral, a relatividade restrita, e ele faz as contas, faz lá os cálculos e tal, mas ele tem alguma dificuldade. E o que a Mileva faz? Ela ajuda o Einstein na matemática. Então, a relatividade restrita, ela teria tido uma contribuição relevante da Mileva, da esposa do Einstein. Só que eles se separam, eles se divorciam. E aí o Einstein fala o seguinte, olha, quando eu ganhar o Nobel, isso que é quando eu ganhar o Nobel, eu dou metade do dinheiro para você. E ele faz isso. No acordo de divórcio está isso. Marido bom esse. Ele coloca lá e o prêmio Nobel sempre foi um dinheiro bom. Tanto é que ela compra depois umas casas e vai viver de aluguel. Nossa, né? mas você está contando toda a história Você da é fofoca, Mileva, hein? é fofoca. Caramba! Esse programa tá ficando interessante. E aí então ela teria feito esse trabalho de matemática, ela teria ajudado o Einstein na matemática. Como na relatividade geral também. A matemática da relatividade geral é topologia, é cálculo tensorial. O Einstein não tinha esse domínio da matemática para isso. E outras pessoas vão trabalhar com ele com isso. Então a Mileva teria feito isso. Mas a Mileva teria feito um trabalho nos bastidores. Você tem outras mulheres na história da ciência que fazem um trabalho protagonista. Por exemplo, até aquele filme daquelas 3 mulheres negras, Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Você assistiu? Você tem que ver. Tem que ver. Tem E que vale ver. aqui uma sugestão para o nosso internauta, para o telespectador e para o ouvinte. É um filme maravilhoso, chama Estrelas Além do Tempo. Por causa naquela época que teve a guerra, corrida nuclear. a corrida nuclear, Corrida entre- espacial. corrida espacial, perdão. A fundação tá, da NASA. tá. São as mulheres que Tudo fazem bem. os cálculos. Tudo bem, tudo E bem. elas faziam os cálculos. Sim, eu vi né? um documentário sobre isso, mas não me lembro de ter esse título. Então, a importância das mulheres que estavam lá meio que invisíveis. Na área da Mas ciência da computação, né? Na Os história da ciência da foguetes estão computação. subindo todos porque elas ajudaram, não é isso? Sim. Ó, só para voltar no foco, por exemplo, desse buraco negro, a própria Cat, ela explicou que o grupo, na realidade, a equipe são de 200 cientistas. A Cat é essa 200. essa É, a Cat cientista. Bauman. A Cat Bauman, Né? que é a que cientista. está recebendo os créditos Isso. do algoritmo. Por quê? Porque é a tese dela, é o trabalho que ela fez de doutorado no MIT, se eu não me engano. Né?
Mas aí tem lá uma equipe que você falou de... Sim, não, a equipe desse interferômetro, né, do EHT... Interferômetro, adorei. A gente chama de telescópio, mas é interferômetro. Não, São vários interferômetro, eu telescópios, tô um pouco né? mais avançada no bonito, interferômetro. né? Todo programa ela sai daqui com uma palavra, entendeu? Interferômetro. Então, ela mesmo disse, são 40 mulheres nessa equipe. Então a gente já percebe que mesmo são 200 cientistas, dos quais 40 são mulheres. Ela está recebendo os créditos todos porque ela que juntou tudo, Porque é isso? é a tese de doutorado dela. Claro. Então, não só está confirmando a teoria do Sim. Einstein, como está confirmando a própria tese de doutorado dela, que é uma coisa muito importante. Uma tese de doutorado é sempre uma coisa inovadora e que precisa ser comprovada. Então, no caso dela, funcionou e vai ser aplicada daqui adiante como uma tecnologia para esse tipo de coisa. E ela provavelmente está inspirando mais mulheres a irem para a Sim, ciência. exatamente. Sim, não é? Eu acho que aí é que está a grande importância de a gente chamar atenção para a participação das mulheres. Porque não há uma diferença. É como eu falei, o problema é talvez cultural, ou até mesmo, eu não sei se de interesse das mulheres, que eu não acredito muito. Né? Porque a mulher é curiosa. Hoje mesmo eu estava saindo de casa e estava tendo alguma coisa na televisão onde estavam falando sobre a participação das mulheres na ciência da computação. Se eu não me engano, tinha a ver com as FATECs, inscrição. E aí estão montando um grupo para motivar as mulheres a participarem, a se inscreverem. E aí perguntaram para uma aluna por que ela achava que tinha tão pouca. E ela disse, é porque a gente tem medo. Medo? É medo. É cultural. De trafegar num território que é basicamente masculino. Exatamente. Desafiador, né? O desafio não é o problema também. Eu acho que é mais, sei lá, é medo. Medo do preconceito, isso. Então, na medida em que você abrir... É como no caso da astronomia, né? A gente sabe que na Olimpíada de Astronomia, nas internacionais e na latino-americana, a gente tem uma cota. É obrigado a ter uma mulher na equipe. Já para forçar Sim, realmente... não importa a nota que ela tirou em relação aos outros. É para quê? Justamente para motivar, para inspirar. Então, isso aí é uma coisa interessante a ser colocada. Gente, eu queria destacar o papel de outras mulheres aí também. Você tem aí a Marie Curie. Marie Curie. Essa é uma das primeiras, né? Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie. Ela era polonesa, também, começo do século XX, e ela, na Polônia, o pai dela era professor de física. E quando a Rússia, vira a União Soviética, que a Polônia ela entra no regime ali da influência soviética. Dos países de cortina de ferro? Eles perdem o dinheiro, a família empobrece, e aí não se pode mais ensinar ciência na Polônia, enfim. E ela era apaixonada por ciência, e o pai ensinou física para ela, ensinou matemática, e ela e a irmã conseguem sair da Polônia e ir para a França, a irmã vai fazer medicina, e ela começa a estudar física e não pode estudar física porque mulher não podia estudar física na França. Aí mas ela consegue se formar e ela luta a vida inteira lutando para ter uma posição na academia, até que ela consegue o diploma, é reconhecida. Ela se casa com o Pierre Curie, que é o marido dela, e eles vão estudar a radiação, que é um tema novo. A radiação era um tema totalmente inexplorado naquela época. E eles vão estudar a radiação, os elementos radioativos. E eles descobrem elementos radioativos, descobrem o polônio, descobrem o rádio, e o marido dela morre, ela continua o trabalho de ciência, e no fim ela ganha... É a única mulher que ganhou 2 prêmios Nobel na história. Tem 4 pessoas que ganharam 2 prêmios Nobel na história. E ela é a única mulher que ganha 2 prêmios Nobel na história. Um de física, por causa do estudo da radiação, e outro de química, porque descobriu novos elementos. Então, é um exemplo de uma heroína, uma mulher que está muito à frente do seu tempo. Só que hoje em dia, essas coisas estão muito mais diluídas. Quer dizer, os exemplos das mulheres do passado realmente é uma coisa muito... Porque foram muito pioneiras. Forte, muito forte. Né? Porque realmente a sociedade era muito mais repressora no passado. Sim. Hoje a gente só convive com preconceito mesmo. Então, à medida que esse aspecto cultural for sendo diluído, eu acredito que um maior número de garotas vão participar da ciência, e com isso, acho que o ideal é 50%, né? Claro. Vai aumentar cada vez mais. Tem aqui a Cecília Payne.
Cecília Payne, que é uma astrônoma e astrofísica, foi a primeira pessoa a mostrar que o Sol é composto primariamente de hidrogênio em 1925. Nossa. Na época, acreditava-se que o Sol possuísse uma composição similar à da Terra. É isso? Isso é uma coisa que é um fato e é surpreendente. Eu não estava levando em consideração, não. Talvez seja isso. A gente lê isso nos livros como sendo um fato. Mas não sabe que foi básico, a Cecília Payne. Exatamente. Talvez que muitas vezes os livros didáticos não dão um crédito histórico. De novo, né? Isso fica escondido, né? E a gente não sabe se não dá o crédito por causa disso também. Ela foi a primeira astrônoma formada em Harvard, se não me engano. Foi a primeira, não, em Harvard. Durante muito tempo ela dava os cursos, e os cursos que ela dava não eram aceitos como cursos válidos. Nossa. Porque era mulher. E depois ela vira chefe do departamento de astronomia. Uhum. E quando ela publica a tese, muita gente fala para ela, não publica a tese, porque isso está errado. Né? E ainda mais sendo mulher. Quer dizer, uma coisa é você chegar... Então, há uma tendência de abafar então, essa informação. Abafa. Você não queria que ela publicasse a tese. Porque a tese, do ponto de vista da astronomia, já era revolucionária. Como assim o Sol não tem a mesma composição da Terra? Já era uma coisa revolucionária. Se fosse um homem fazendo isso, já ia ter uma resistência. Já ia ter uma resistência. Agora, sendo uma mulher fazendo isso, foi um escândalo. Foi uma revolução. Na academia foi uma bomba. Nós estamos com o nosso tempo estourando, mas teriam outras mulheres ainda para falar, né, Silvia? Tem a Gabriela Barreto. Só falta a Gabriela, né? A Gabriela Barreto Lemos, né? A Gabriela é brasileira, contemporânea, ela é de Minas, ela fez pós-doutorado em Harvard e ela lida com mecânica quântica. E existem algumas coisas em mecânica quântica que também daria mais uns 8 programas. E tem um negócio em mecânica quântica chamado entrelaçamento, né? As partículas nascem casadas. E é um casamento que, se você mexe em algumas propriedades de uma partícula, você mexe na propriedade de outras partículas. E esse fenômeno supera a velocidade da luz. Então, a mecânica quântica tem umas coisas malucas, essa é uma delas. E a gente conhecia o entrelaçamento quântico com partículas, com elétrons, por exemplo. E o que ela descobre? Ela prova, num experimento feito há 5 anos atrás, em que isso acontece com fótons. Então, ela faz o entrelaçamento quântico com fótons. Então, de maneira muito simples, ela cria 2 feixes de fótons que estão entrelaçados e ela manda um feixe de fótons para uma máquina fotográfica e outro feixe de fótons para um objeto, que é um gatinho. Eu não usou o gato de Schrödinger, mas enfim. E aí esse feixe ilumina aquele gatinho e esse feixe bate a foto. Ou seja, o que acontece com esses fótons sabem. E esses fótons se comunicam. A gente tem que fazer um programa quântico. Quântico. E ela descobre, e ela é a primeira pessoa. Que bacana. Ela está no grupo, de novo, é um grupo. E ela é uma dos componentes do grupo, né, que está trabalhando com isso, com ótica quântica, que é uma das fronteiras da física. E ela é a primeira pessoa desse grupo e ela tem uma participação importante. Mas, por exemplo, a ideia do gatinho é dela e muito do trabalho dela contribui para fazer isso. E ela faz essa foto. Né? Então, eu ilumino ali e a foto bate aqui. O fóton que chegou lá avisa esse fóton que aconteceu alguma coisa com ele e esse fóton sabe. Quer dizer, um universo, né? É um universo de pesquisas, né? E é uma brasileira, é uma moça, uma menina, deve ter 30 e poucos anos, uma menina ainda, no meio eu fico acadêmico, feliz. Né? Fico feliz. Uma pessoa de 30 e poucos anos é uma menina ainda. Ô, Júlio, e puxando aí, nós estamos encerrando o nosso programa, essa nossa entrevista, mas você vê, né, com isso eu acho que a gente consegue também puxar as meninas também... sabe, para entrar nessa área ter também. Exemplos, ter exemplos, né? Porque se isso, de alguma forma, está velado, se não é tão explícito, até para a gente falar dessa pauta, foi assim, será que não é uma coisa falar só de mulheres? Mas puxar, jogar luz sobre esse assunto, né, Júlio? Eu acho que à medida que a gente vai botando esses exemplos, mostrando, quebrando os tabus, eu acho que a tendência realmente é aumentar o número de garotas dentro de uma sala de aula que é basicamente de garotos, né? Exatamente. Mas, assim, o importante é entender que não há nenhuma restrição do ponto de vista cognitivo, intelectual,
e que simplesmente é vencer preconceitos, tabus, Maravilha. que estão extremamente arraigados na nossa sociedade, porque eu não sinto mais esse preconceito por parte de professores, nem na área da universidade. Aquilo que ele comentou a respeito de lá de Harvard, aquilo dali está muito no passado. Eu não sei como é que é hoje em dia lá fora, mas pelo menos o meu convívio nos institutos de pesquisa é totalmente Normal livre, agora. normal. É só uma questão de que tem uma quantidade menor de mulher participando. Mas vai aumentar agora, com certeza, com essas descobertas. Descoberta. Sim, Infelizmente, o nós não objetivo, o temos objetivo é esse. mais tempo. Mais tempo. Mas daria para foi falar maravilhoso. que É, dá pra ficar uma hora professor falando. José Carlos Garcia, professor de Física do curso Colégio Objetivo, muito obrigada pela sua presença. E volte outras vezes, por favor. Obrigada. Só eu convidar. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, Professor obrigada. aqui é Júlio Klaff, que é professor de aulas especiais de astronomia e astronáutica do Colégio Objetivo. Muito obrigada, Júlio. Obrigado, Obrigada, igualmente. Júlio. Tá. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Bom, com o avanço das tecnologias digitais, entender as ferramentas de comunicação disponibilizadas graças aos recursos tecnológicos faz parte do mundo atual. Quem não se comunica ou se adapta, ou mesmo quem se recusa a aceitar essa revolução digital, pode ser considerado hoje um analfabeto digital. No contexto do mundo globalizado, onde desponta a comunicação em rede, a leitura e a escrita ganharam a dimensão virtual. E elas saltam do papel, né, para as telas dos dispositivos midiáticos, como celulares, smartphone, tablets e computadores, exigindo dos usuários novas habilidades para ler e escrever nesses meios. Para falar sobre letramento digital, vamos conversar com Lígia Mena, que é coordenadora auxiliar do curso de letras da Unip. Obrigada pela sua presença aqui, Lígia, no nosso Obrigada programa. pelo convite. Vamos começar pelo começo mesmo? Pelo dizendo assim, começo. O que é ser um letrado digital? Bem, um letrado digital, primeiramente, ele precisa ser um letrado, né? A gente tem que pensar que letramento é um termo bastante antigo, né? Essas práticas de leitura e escrita, desde que nós nascemos, né? Desde a infância nós trabalhamos com isso. Então, você precisa ser um letrado normal, digamos, para poder assumir esse letramento digital. Letrado, saber ler e escrever. Não somente, é saber avaliar criticamente, né? Hoje a gente trabalha com o termo letramento crítico, né? Então, por exemplo, um letrado digital, ele saber abrir um computador, digitar, escrever, mexer no mouse? Não, ele tem outras habilidades que são adquiridas ao longo da vida, cognitivas, que ele depois vai usar nisso também, né? Então, a gente pensar que você tem uma cultura impressa, e depois você passa para uma cultura digital, habilidades que você adquiriu naquele mundo impresso, você vai passar para esse mundo digital também. E a criticidade é muito importante nesse sentido, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a cultura de massa que nós vivemos hoje, né? Vivemos numa cultura de massa bastante... Isso passa para o mundo digital de que forma? Se não há um letramento crítico, se não há uma crítica a partir do momento daquilo que você lê no impresso, você também vai ter essa crítica a partir do momento que você lê no digital, né? É bem interessante a gente pensar, né? Hoje nós estamos cercados dessa cultura digital. Vivemos, como vocês falaram. Totalmente, né? Em tudo. Totalmente. Você vai na caixa do banco, você tem que, como você falou, analfabeto. Tudo digital. Mas assim, quais são as habilidades que você precisa para trabalhar, para poder entender isso e produzir, né? Quando a gente pensa em letramento digital, vamos pensar, letramento digital. Começa da pesquisa. Eu abri ali o computador, vou pesquisar alguma coisa. Então, a navegação. Primeiro momento, a navegação. Depois da navegação, aí sim eu vou fazer a minha leitura, vou ler. Só que eu vou estar no hipertexto, né? Múltiplas linguagens. É imagem, é som, é figura, são letras, né? Então, como é que eu vou trabalhar com tudo isso? E depois da leitura, eu vou escrever também, porque eu vou fazer comentários, né? Então, a gente vai trabalhar com essa questão dos comentários também. Então, há várias habilidades. Interessante que a gente dá letras, né? Você falou, né? Letras, né? Às vezes as pessoas não sabem direito, né, o que é o curso de letras, né? Letras vai trabalhar só como sendo professor. Sim, também. Mas aquele profissional da letras vai trabalhar com a linguagem, né? Com essa linguagem escrita, com essa linguagem falada. E hoje a gente não fala nem mais em o letramento digital, ele faz parte dos multiletramentos.
São vários. São vários letramentos, você tem multiletramentos, que estão desde a parte do digital, mas até no impresso. Como é que você lê uma fotografia? Como é que você lê um filme, uma música, né? Isso pode Tudo tem uma mensagem, Tudo né? tem uma mensagem. Então, o importante é você capacitar os alunos a isso. Né? Só que a gente tem um grande problema, né? Nós aqui que estamos aqui, todos nós somos estrangeiros digitais. Como assim? Como assim? Nós vamos ter os nativos digitais, que é Essa geração é. essa molecada que tá você chegando. pega a criancinha, né? São digitais, a gente ainda é analógica. Você é analógica ainda? Não, claro que não. Eu também não, vai, mas eu tô encaminhando no digital. Mas você sabe que outro dia eu fiquei com saudade de escrever? Me deu uma vontade de, assim, escrever num caderno. É Escrever, gostoso, né? sabe, eu tinha que deixar um bilhete para alguém e achei bacana escrever. Sabe, eu tava com saudade de escrever. Essa Falou, habilidade. a minha letra tá ficando até ruim, porque faz tempo que eu não escrevo. Não, e ter assim, abrir um livrinho, cheirar um cheirinho de livrinho novo, né? Também é gostoso, né? Essas coisas. O impresso não morre, o impresso está ali, né? Mas essa é a importância da gente pensar. Você tem lá o nativo digital. Tá bom? Então, as crianças pequenininhas hoje, 1, 2 anos, já tem o tablet, o celular, né? Vão clicando. Até um primo meu falou assim, a filha dele chamou Uber. Mexa 2 aninhos. Acabaram cancelando o Uber. 2 aninhos chamou Uber. Chamou Uber ali, né? Mas sem querer, brincando. Então, eles já têm essa habilidade de trabalhar, mexer na tela do computador. E nós, hoje, o professor, tanto da universidade como do colégio, né, no fundamental e no médio, vai chegar um aluno para ele que é o nativo digital, que já Sim. está nesse mundo. E o professor precisa se habituar a isso, né? Na verdade, trabalhar com as tecnologias, isso é uma coisa muito antiga. Né? Desde 2000, 1990 e pouco, a gente sempre trabalhando com essa questão da tecnologia. Sim. O professor, para que você vai trabalhar com a tecnologia? Vamos pensar nesse letramento digital, nesse mundo digital na sala de aula, né? Na questão da educação. Você vai preparar suas aulas com essas novas tecnologias, né? Como uma ferramenta para que a aula haja uma apreensão melhor do conteúdo, né? Na questão do ensino-aprendizagem. Então, você vai trabalhar com essas ferramentas digitais. Mas você também vai fazer, o aluno também vai produzir. Então, a tecnologia como espaço de produção. Né? Então, ele vai escrever, ele vai fazer um blog, ele vai fazer um filme, ele vai fazer alguma coisa digital. Então, tem esse espaço. E também tem um outro, que é o da reflexão. Né? Essa tecnologia, a gente pensar eticamente nessa tecnologia. Acho que isso é uma questão importantíssima. Né? E pensar que a gente tem uma cidadania digital por aí. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Né? Você falou de analfabetismo digital. Tem as pessoas letradas digitalmente, mas que não têm a criticidade. Por exemplo, um jovem chega ali, um menino 14, 15, 16, 18 anos, sabe mexer em tudo, né? No computador e tudo. Mas como é que ele faz isso? Ele analisa isso criticamente, eticamente? Eu vou fazer um canal no YouTube, eu faço um vídeo, como é que eu produzo isso? Né? Como é que eu vou trabalhar com isso eticamente? Então, passa pelo professor. O professor vai trabalhar com essa questão dos multiletramentos, porque tudo ao mesmo tempo, é imagem, é som. Tem uma responsabilidade muito grande aí, de né? trabalhar. Esse conteúdo. Então, você vai produzir. E assim, produzir, você vai ler. Então, por exemplo, a gente fala das fake news, ou você vai ver um vídeo editado. Né? Trabalhar com isso. Olha, você percebeu que esse vídeo está editado? Você percebeu que essa imagem está montada? Né? Então, você ter essa percepção, né? Não produzir isso e também olhar e poder, né? Criticar e analisar. Isso é o que você chama de letramento crítico? É o letramento crítico. O letramento crítico é só do impresso, depois a gente chama de letramento digital. E o letramento digital está dentro de um maior. A professora Roxane Rojo, da Unicamp, na parte da linguística aplicada, ela fala dos multiletramentos. Então, é um termo que nós temos utilizado muito hoje. O que são esses multiletramentos? Multiletramentos. Então, você aí entra o digital também, ele faz parte, né, disso. Sim. Então, assim, vamos dizer, o curso de letras. Letras, a gente trabalha com a linguagem escrita, falada, mas você tem que pensar nisso, na imagem, na fotografia, no gráfico, no infográfico. Para ver uma fotografia também tem letramento? Tem letramento, você vai ver uma fotografia, você vai ver... Por exemplo, uma fotografia. Por que essa imagem está na frente e a outra está no fundo? Por que aquilo está mais acima ou mais abaixo? Um filme, um videoclipe, um game, né? Hoje tem muita questão da gamificação, os jogos.
Todo esse universo, ele precisa ser analisado e visto, né? Então, você é cercado por diferentes linguagens o tempo todo. Como é que você lê isso? Nós não lemos só a palavra escrita. E, às vezes, a palavra escrita parece que ela não está lá, mas ela está. Eu estou falando com vocês aqui, né? Mas eu li, eu pesquisei, vocês também. A gente tem a escrita por trás disso, Sempre, né? Sempre. Então, essa é a importância do profissional que trabalha com a linguagem, né? O professor que vai trabalhar com essa questão da linguagem e pensar nisso. Por meio da linguagem se manipula, né? A palavra, ela salva e, ao mesmo tempo, ela condena. Então, a gente tem que estar sempre prestando muita atenção nisso, né? A questão, tem uma disciplina que chama análise do discurso. Então, você vai... todo dia eu estava brincando. Eu falei assim, eu comprei um carro seminovo. Nossa, que legal, né? Mas o carro seminovo é um carro semivelho. Só que você não fala semivelho. Você fala seminovo. Seminovo. É o mesmo carro. Do contexto. Se ele é seminovo, se ele é semivelho. Mas seminovo é mais bonito, né? Assim, você pensar seminovo, você consegue vender o seu carro. Então, a questão da palavra é extremamente importante. Então, a gente pensar nos multiletramentos e pensar nessa cidadania digital. Hoje em dia existe a questão da segurança até, né? A segurança digital, você pensar na questão dos crimes digitais, tem muita coisa acontecendo. E eu fico, assim, realmente encantada, né? De pensar que você tem alguém da área da computação que faz aquela linguagem, né, no computador, binária, né, com os bits, né, 10, 10, e transforma aquilo. Por exemplo, nós estamos transmitindo agora ao vivo, você imagina que isso foi feito através de uma programação, né, digital, que transforma essa nossa imagem e leva para outros lugares, né? E esse movimento, a nossa voz, letramento de comunicação. De comunicação e tudo. Então, a gente tem que pensar como isso é transmitido, como isso é comunicado, mas também a gente tem que pensar eticamente, politicamente, esteticamente, né? Como isso tudo é trabalhado. Então, é algo que é realmente um desafio para os professores, né? Quando a gente vai trabalhar com isso com os professores. Quando a gente fala aqui, né, você falou assim, que essa juventude, essa geração aí que já vem meio digital, sempre será importante aprender o primeiro letramento tradicional. É isso? Isso é importante. Porque, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo simples. Hoje em dia, a gente já aprende a dirigir num carro mecânico, num carro automático. Eu não preciso ir lá para o mecânico para aprender, eu já posso ir para o automático e pronto. Agora, o letramento sempre vai começar desde lá do começo, dos primeiros anos iniciais, tudo. Não vai ter nenhuma modificação sendo todo esse universo digital. Vamos prever, né? Vocês estavam falando aqui no outro bloco, né, sobre questões futurísticas. Não, mas acredito que possa ser um letramento diretamente digital, digamos. As crianças não têm mais contato nenhum com o impresso. Pode até acontecer isso, mas as habilidades que são exigidas de concentração, de decodificação, quando você lê, há vários processos que são ativados na sua mente. Tem uma questão neurológica, né? Mas tem uma questão cognitiva, que você tem que transformar aquelas coisas dispersas, aqueles signos, aquelas coisas soltas em algo que tenha significado. Tem a questão de conhecimento. Também tem uma questão afetiva, porque quando a gente lê, a gente tem uma relação com aquilo, né? Na literatura isso acaba ficando muito forte. E tem uma questão simbólica cultural, né? Que também é importante para você entender. Às vezes só entende aquela mensagem se você tiver uma base inicial cultural, se você leu aquilo, se você viu aquilo, senão você não entende. Tem um entendimento. Nem se tem humor, nem se tem graça, você não entende. Então, essas habilidades de leitura que passam por esse mundo escrito, né? Essa cultura escrita que nós temos, ela vai passar para o digital também. Então, lógico, pode ser só o digital, mas essas habilidades anteriores... Tem, né, que ser colocadas para as crianças colocadas, sempre. Sim, tem que ser Tem que aprender a escrever, ter letra bonita. Vai precisar? Você só vai digitar. Provavelmente não vai precisar mais disso, mas quando você escreve, você tem que fazer o outro entender o que... Assim, mesmo que você for digitar, você precisa ter ali uma oração com começo, meio e fim, você precisa ter um significado, precisa ter um sentido, precisa entender que você falar semivelho ou seminovo é quase a mesma coisa, mas dentro de um discurso tem um sentido completamente diferente. A palavra não é vã, né? A palavra não é vã, a palavra ela é rica em significados, né? Então, isso, em qualquer esfera, é extremamente importante. Então, levar essa reflexão, esse pensamento. Por exemplo, hoje você tem na cybercultura, você tem a cyberpoesia, cyberliteratura, né? E o que é você passar isso do mundo escrito para o digital? É só você pegar um texto
e colocar ele ali na tela. Você vai pegar um e-book, vai abrir e ver aquilo. Não, você vai ter os links. Você pode linkar e passar para um filme, para uma imagem e volta, né? Então há e também outras coisas. Se você pega só um texto digitado e coloca na tela, isso é muito simples. Ele vai ter outras, né? O hipertexto. Mas se você pensa nessa questão do hipertexto, não sei se vocês já viram aqueles livros, tem uns livros que falam, volte aqui, vá para lá, clica aqui, vai para cá. Então esse hipertexto, esse ir e vir que a gente tem... Hipertexto que a gente fala é quando tem links? Sim, quando tem links. No meio. É esse você está navegando dentro, mas não sei se já tiveram essa experiência de navegar, às vezes num texto parado, num livro. Num livro. Linka aqui. Linka e aí ele remete a outro, você tem que ler outro texto para poder continuar. Isso, pega leitura. um dicionário, só que agora é mais fácil. Você clica no link, vai lá o mapa. Ah, o mapa de Portugal. Tá ali o mapa de Portugal. Mas você pode, sei lá, cidade de Leiria. Onde é que fica? Você vai, pega lá o guia e olha, né? Por exemplo, né, se for no impresso. Mas agora não, você clica e vai lá. Né? Onde fica Leiria? Isso, onde fica Leiria. O que significa a palavra não sei o quê? Você vai lá no dicionário. Então, esse trabalho de você navegar, você já fazia isso mais ou menos no impresso. Só que agora é tudo mais fácil. Agora é mais fácil, só dá um clique. E você acha que... acha não, né? Quer dizer, a questão é o letramento nessa questão, nesse novo comportamento da gente, é isso? Sim, você vive numa cultura digital, nós estamos cercados pela tecnologia, né? Então é preciso haver essa preocupação dos professores em trabalhar com esse letramento, mesmo para aquele nativo digital. Porque ele pode ser letrado digitalmente, mas ele está fazendo isso de maneira crítica? Uma experiência, os alunos, você recebe os alunos na universidade, a gente aprende muito com eles trazem coisas maravilhosas para a gente. Só que assim, eles sabem fazer para a vida dele, para o dia a dia dele. Né? Agora vamos fazer um blog pensando, como é que eu vou ensinar a literatura por meio das novas tecnologias? Eu posso usar as redes sociais, eu posso usar o Instagram, o Facebook, vou usar memes, como é que eu faço isso? Então, dá uma utilidade àquilo. As pessoas sabem usar o WhatsApp, sabem fazer aquilo, mas como é que você faz isso a mais? Né? Trabalhando de uma forma crítica e produzindo algo, não só para o seu entretenimento. As tecnologias digitais, né, da informação e comunicação, que eles chamam de TDIC, tecnologias digitais, da informação e da comunicação, elas estão extremamente avançadas. A internet das coisas, né? Você chega e fala assim, quero fazer um bolo. Você fala ou já começa a funcionar lá a sua máquina de fazer um bolo, fazer o pão. Acende a luz. Como é que tira a mancha da blusa? Esquenta o chão. Já você chega em casa, o chão já tá quente. Eu fui num apartamento outro dia que já tava quentinho o chão. Opa! Então você tem essa internet das coisas, mas como é que a gente leva isso para a educação? Mas assim, acho que o mais assim, da gente poder refletir é a desigualdade que a gente vive. Né? Você tem escolas hoje que usam já tablet, né? Os alunos têm cada um o seu tablet, tem escolas que o aluno não escreve mais, é tudo assim, a aula cada um com o seu tablet, o professor vai passando os conteúdos no telão e eles vão fazendo. Isso já vão digitando, não vão escrevendo. Vão digitando, já é uma realidade em várias escolas. E você tem outras, principalmente da rede pública, que não tem computador, não tem internet. Aí fala assim, o professor tem que trabalhar com as novas tecnologias, mas ele não tem... infraestrutura para isso. Não tem infraestrutura, né? E é complicado isso. Então, você vai criando um fosso cada vez maior, né? Cada pessoa... Agora, é um mundo que está se descortinando aí, né? Completamente diferente do que a gente tinha aí 20 anos atrás, né? Sim, cada vez. É que assim, era aos pouquinhos, né? A coisa começou aos pouquinhos. Então, por exemplo, você vai num caixa eletrônico, você vai, né? As coisas foram mudando aos poucos. Depois foi realmente, hoje, nossa, essa tecnologia digital, porque tecnologia é uma coisa antiga, né? Você pega um giz, escreve na lousa, isso já é o uso do técnico, né? A gente fala tecnologia digital. Por exemplo, os parâmetros curriculares que ali prevêem, né, como o professor vai trabalhar nas suas aulas, já falava, temos que trabalhar com a tecnologia. Então, vamos fazer blogs, vamos usar isso, vamos usar aquilo. Eu lembro muito tempo, nos anos 2000, já trabalhava com isso com os alunos. Vamos fazer uma página na internet. Aí ia todo mundo no laboratório de informática para aprender como é que fazia uma página na internet, né? Então, hoje tem muita coisa. Tem a parte da robótica, tem os games, né? A questão dos algoritmos, essa linguagem. Então, realmente está bem contaminado, digamos assim. Nós vivemos nesse mundo, que é meio Black Mirror, né? Conhece a série, né? Black Mirror, né?
É tudo digitalizado, tudo, né, essas novas tecnologias, mas tem esse fosso muito grande. Porque eu fico imaginando assim, era, por exemplo, antes, né, o curso de letras, o que que era? Ensinava a ler os clássicos, aquela coisa toda, né? Muito mais simples. Hoje virou... Hoje continua. O curso de Continua, letra. Mas o letramento também. Se não houver letramento, só o livro não sustenta, né? Não. Então, no curso de letras, o que nós temos feito, né? Tem várias disciplinas, inclusive tem uma que chama Relações, Ciências e Tecnologia, porque no curso de letras, é importante que vocês saibam, meninas, a gente trabalha com... É o professor, é a formação do professor, mas é o profissional que vai trabalhar com a língua, né? A língua portuguesa com a língua inglesa. Então, ele pode ser um editor, um tradutor, um revisor, um pesquisador, né? Até pensando, quando estou falando aqui de letramento digital, multiletramentos, quem está estudando essas coisas? Profissionais das letras, pessoal da linguística, né? Eles têm estudado isso. Então, não é só ser um professor. Quem faz letras pode seguir qualquer outra profissão trabalhando com essa linguagem, essas práticas de linguagem escrita, né? Escrita e falada, e esses multiletramentos e o mundo digital. É um Quer universo. dizer que é uma profissão Que do futuro, que não vai acabar. que não vai acabar. Ela tem muitas coisas. Essa questão da revisão, trabalhando com essa questão da linguagem. Hoje existe a linguística computacional, né? Existe Muitas áreas, né? Muitas áreas a serem seguidas. Então, nós temos algumas disciplinas, né? Relações, ciências e tecnologia. Então, esse professor, esse profissional, não adianta ele vai, lógico, trabalhar com a língua portuguesa, com a língua inglesa, com as literaturas, com toda a cultura, mas nesse universo digital, nessa cultura digital, como é que isso vai funcionar? Então, como é que eu vou ensinar a partir dessas metodologias, uma metodologia que inclua essas novas tecnologias? Então, nós discutimos isso com o nosso aluno, né? Tem disciplinas como literatura comparada, que eu vou trabalhar com cyberpoesia, cybercultura, nos trabalhos de curso, nas iniciações científicas. E os alunos vêm, uma vez uma aluna veio para mim, professora, eu quero trabalhar com fanfic. Eu, fanfic? O que é fanfic? Né? Fanfictions, não sei o quê. Vamos lá pesquisar. Que é um trabalho que você faz na rede, tem os sites disso. Vocês sabem o que é fanfic? Fanfiction? Você tem uma obra, digamos, Dom Casmurro do Machado de Assis. Tem a Capitu. Você cria uma história que a Capitu, que é a narradora, né? Ela que vai contar a história. Você faz uma ficção dentro da história. Eu vou contar, então, é fanfic, é ficção dos fãs. Qualquer história, Harry Potter, né? Senhor dos Anéis. Você cria os seus personagens a partir de histórias que já existem e você vai criando ali, né? Isso é uma coisa até antiga, existia até antes da internet, mas hoje, grandes dimensões. Ai, professor, é uma pena que o nosso tempo está estourado. Já? Já. Mas você vai ter que voltar. Mas você vai voltar para a gente falar ainda muito mais sobre isso, porque agora você atiçou a nossa curiosidade. Não, mas é muito interessante. A gente trabalha essa questão assim. Então, vamos pensar. Letramento digital está dentro dos multiletramentos, né? Que o pessoal da letras entende muito bem. Vamos trabalhar com multiletramentos aí para fazer entender esse mundo novo, né? Que nós estamos vivendo, compreender, mas de uma maneira crítica. Né? Crítica, ética, acho que isso é muito importante. Tá bom, Perfeito, tá então. ótimo. Quero agradecer a professora Lígia Mena, que é coordenadora auxiliar do curso de letras da Unip. Volte outras vezes, professora, compromisso marcado. Então tá bom. Muito obrigada, viu, gente? viu? Muito obrigada. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Olha, desde sempre o homem observa e tenta interpretar a natureza. Desde muito cedo ele encontrou rochas com impressões em forma de conchas, ossos de animais e folhas de plantas, ou seja, fósseis. Os cientistas que fazem o papel de detetives de fósseis são chamados de paleontólogos. E eles têm encontrado fósseis em todo o mundo. A uma velocidade espetacular, de 7 em 7 semanas, um novo fóssil é encontrado. Mas não é fácil achar um fóssil, por isso encontrar restos fossilizados de um animal ou planta é uma experiência emocionante. Para falar sobre esse tema, vamos conversar com Ravi de San Juan Abreu Turroni, professor de História do Objetivo. Ravi, da onde vem esse nome? Olá, boa tarde a todos. Meu nome vem da Índia. Um dos nomes, talvez o nome mais comum da Índia seja Ravi. É, né? E eu recebo esse nome por causa de um músico chamado Ravi Shankar, que ficou muito famoso no Ocidente por volta da década de 70, com George Harrison,
E aí meus pais me colocaram esse nome em homenagem ao músico Ravi Shankar. Mas os seus pais não são indianos. Não, eu não tenho ascendência, nada, só o nome mesmo. Ah, que entendi. legal. Então vamos começar falando de qual é a importância dos fósseis. Bom, os fósseis para o estudo da ocupação da América são fundamentais. Nós lidamos com a ideia das hipóteses da ocupação do continente americano, porque nós não temos, por exemplo, vestígios históricos escritos desse período, né? Os historiadores eles dividem o início da história e o final da pré-história a partir da invenção da escrita. Então, por volta de 4000 a.C., foi inventada a primeira forma de escrita na Mesopotâmia, com os sumérios, chamada escrita cuneiforme. Para o historiador, esse é o começo da história. A pré-história é tudo que antecede a invenção da escrita. Então, é um período que nós, como não temos registros escritos, os fósseis são fundamentais para a gente debater a ocupação da América nos primórdios da existência humana aqui. Então, a pré-história é onde estão realmente... a história, a gente consegue entendê-la através dos fósseis. Exatamente. É isso? Como não temos vestígios escritos, para estudar a pré-história, o mais utilizado são os fósseis, esqueletos humanos, são objetos de pré-história, como, por exemplo, pedras lascadas e etc., e além de pinturas rupestres e assim por diante. Não temos nenhum registro de escrita anterior a 4000 a.C. Nossa. Porque faz sentido, né? Pré-história não tem nada escrito. Então, a gente consegue saber o que acontecia naquela época através dos fósseis, através das rupestres, do que era escrito. Eles mandavam as mensagens, é isso. Como é que se data o que vocês encontram? Vocês não, né? Porque você não é pesquisador. Quando encontra um fóssil, como é que consegue saber? Então, existem algumas técnicas que você consegue fazer a datação de um objeto histórico, né? A técnica mais utilizada é a técnica de carbono 14. Através de uma técnica especial, você consegue, digamos, datar o quão antigo seria um fóssil, né? O Homo sapiens surgiu mais ou menos há cerca de 100 mil anos atrás. E os fósseis mais antigos do continente americano datam por volta do ano de 14 mil a 12 mil anos atrás. Nossa. Agora, para que servem os fósseis? Então, por exemplo, quando a gente pensa no continente americano, você tem várias teorias que explicam a ocupação desse continente utilizando os fósseis. Ultimamente, a gente teve grandes, digamos, descobertas no campo da paleontologia, porque estão sendo analisadas várias espécies de fósseis através de DNA, e algumas mudanças estão ocorrendo em relação à ocupação da América. Você tem como o pesquisador com grande renome, o professor Walter Neves, né? Ele foi responsável por desenvolver as principais teorias de ocupação da América na década de 90. Brasileiro? Ele é brasileiro, é professor da USP e atualmente acho que já está aposentado, né? E ele ficou muito famoso por causa que ele desenvolveu as teorias sobre de onde viria o povo de Luzia. Não é? A Luzia é o fóssil mais antigo encontrado na América. Ele foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Na verdade, Brasil? No Brasil, sim. Ele foi encontrado, na verdade, na década de 70 por uma equipe franco-brasileira de pesquisadores que encontrou esses fósseis da Luzia. E depois o professor Walter Neves, na década de 90, começou a estudar o fóssil da Luzia. E a grande descoberta dele, naquela época, foi que, fazendo análise do crânio da Luzia, ele conseguiu perceber que, pela morfologia dela, ela apresentava características de povos da região da Austrália. Né? E isso trouxe uma grande novidade do campo da ciência, porque as principais teorias diziam o seguinte, que houve uma única onda migratória de asiáticos, por volta de 12 mil anos atrás, que teria cruzado a região do Estreito de Bering, quando formou-se uma ponte de gelo por causa do período glacial, e que essa única onda migratória teria sido responsável pela ocupação do território americano por volta de 10 mil anos atrás, 11 mil anos atrás, por isso aproximadamente. Que esse Estreito de Bering não existe mais, certo? É uma região que atualmente você não tem uma passagem necessariamente nesse momento. Nessa época tinha, por isso que os povos conseguiam vir a pé. Exatamente, eles teriam cruzado por conta de mudanças geográficas, né, de expansão populacional, e essa única leva migratória teria dado origem aos indígenas que nós conhecemos hoje, né, através da morfologia asiática. A descoberta do professor Walter Neves foi que a Luzia ela apresentava morfologia australoide, ou seja, parecido com aborígenes australianos e assim por diante. E aí ele lança a seguinte hipótese, de que antes dessa primeira leva
que era considerada a única leva de povos vindos da Ásia, houve uma primeira leva anterior a essa que teria trazido povos de origem mongoloide para a América. E por esse motivo, então, a América seria ocupada por 2 levas. Primeiro por uma leva de pessoas com características de aborígenes australianos, né? Medindo o crânio, ele conseguiu descobrir isso. E uma segunda leva que teria substituído a primeira, que, no caso, teria dado origem aos indígenas que estavam aqui na América quando da invasão dos europeus durante o século XVI. Olha, muito Agora, antes, você né? falou da Luzia aí. A Luzia é aquela que estava no Museu do Rio de Janeiro lá e Isso. que foi o grande sentimento de perda, né? Mas aí tem uma informação que ela foi preservada. A Luzia estava no Museu Nacional desde a década de 70, aproximadamente. Depois o professor Neves ele esteve, no caso, no Museu Nacional, pesquisou o fóssil, e aí, depois que ele fez a pesquisa dele, o fóssil retornou ao Museu Nacional, mas com o desastre que ocorreu ano passado, acreditou-se que havia perdido o fóssil da Luzia. Mas parece que foram encontrados fragmentos do fóssil, né? Não totalmente como ele estava antes, mas que foi possível recuperar isso. Então isso foi um grande alívio para a comunidade científica. Esse lugar onde foi encontrada a Luzia é um dos principais sítios arqueológicos do Brasil? Exatamente. É o sítio de Lagoa Santa, na região de Minas Gerais. Lá você tem uma quantidade muito grande de fósseis e de vestígios humanos também na região de Lagoa Santa. Você tem outros parques importantes, como na região do Piauí, né, onde outros pesquisadores também desenvolveram muitas pesquisas. O Brasil ele é muito rico em materiais fósseis e também em materiais, digamos, arqueológicos. Né? Inclusive, você tem até fósseis de mamíferos gigantes que viveram aqui há muitos anos, né? Por exemplo, na região ali da Chapada da Diamantina, foi encontrado o fóssil de uma preguiça gigante. Inclusive, um bicho preguiça que com mais de 6 metros de comprimento. Olha, e assim por diante. Então, e teve dinossauro também, né? Também, você tem vários vestígios de fósseis animais, dinossauros, etc. Só que são fósseis que datam assim, de milhões e milhões de anos. Né? Em relação aos fósseis humanos, os mais antigos seriam o da Luzia, de 11 mil anos atrás. O fóssil da Luzia foi importante porque abriu uma seguinte hipótese, né? De que houve mais de uma onda migratória aqui para a América, vindo da Ásia, não só uma onda migratória de pessoas de origem asiática, mas também de origem australoide, de características de aborígenes australianos. E a partir daí também começou a desenvolver a teoria da Polinésia, de que grupos humanos teriam migrado para a América através do Oceano Pacífico. O professor Walter Neves ele faz uma ressalva que é a seguinte, porque quando ele descobriu o fóssil da Luzia, foi assim, a mídia saiu para o mundo isso daí, né? Ela ficou muito famosa por causa disso. Só que muita parte da mídia divulgou de que ele havia defendido a teoria de que havia tido uma travessia pelo Atlântico. Mas o próprio professor Walter Neves, recentemente, ele tem declarado o seguinte, que ele nunca defendeu essa hipótese. Que a hipótese dele é de que houve uma primeira leva de australoides, que teria migrado para a América por volta de 14 mil anos atrás, e depois uma segunda leva de asiáticos, que teria migrado por volta de 11 mil anos atrás. E uma segunda ressalva que o professor Walter Neves faz também, é que a Luzia ela foi levada para um pesquisador que fez a reconstituição facial dela. E apresenta o rosto dela e a coloração dela de cor negra. Né? Mas o próprio professor Walter Neves ele afirma que não necessariamente ela teria essa coloração negra. Que mesmo ela vindo, por exemplo, de morfologia, digamos, australoide ou africana, ela poderia apresentar um pigmento mais claro da pele, porque essa diferenciação, digamos, racial, ela acontece por volta de 12 mil anos atrás. O professor, agora e para o aluno, né? O que é importante entender desses fósseis? Por exemplo, um aluno que vai prestar o vestibular e tudo. Por que ele aprende tudo isso para chegar lá no vestibular? Na questão do vestibular, a pré-história não é um dos temas mais abordados dentro do vestibular. Né? Mas, assim, a grande importância da gente entender a própria história, ela serve para a gente saber de onde a gente veio as nossas origens. Essa é a importância para a humanidade. Com certeza. Assim, você não tem registro de nenhuma sociedade humana ao longo da história que não tenha tido a preocupação em buscar as suas origens. Sempre que a gente vai fazer uma análise de uma sociedade, a gente percebe que, independente do método, seja através da mitologia ou da ciência, o homem sempre buscou a sua origem. Porque se o ser humano não conhece de onde ele veio, ele não sabe para onde ele tem que ir. Então, todo o povo, toda a sociedade buscou a sua origem, da sua própria história, da sua civilização e assim por diante.
é muito importante para nós buscarmos a presença de quando o homem povoa a América, porque são descobertas importantes para a gente conhecer um pouco do nosso passado, como que essas pessoas viveram e assim por diante. E também as pinturas rupestres mostram muito o dia a dia, o tipo de alimentação, tudo, né? Como eles viviam. Por exemplo, a gente como historiador, a gente costuma dizer assim, a fonte histórica, por si só, ela não diz nada. Né? Eu posso trazer aqui um objeto, sei lá, de cerâmica da antiguidade, na Mesopotâmia, colocar em cima dessa mesa. Objeto pelo objeto, ele não diz nada para nós. Ele vai dizer a partir da pergunta que nós fizermos a esse objeto. Né? Então, a partir das nossas inquietações do presente, nós questionamos essas fontes históricas, fazemos perguntas a essas fontes históricas e elas podem nos fornecer indícios do passado. Então, a história, na verdade, ela sempre é constituída a partir do presente, a partir das nossas inquietações do presente, e dependendo da pergunta que a gente faz para esse objeto, ele nos traz uma resposta diferente. E cada vez tem mais surpresas, né? Quando acha que... Porque os pesquisadores não param no mundo todo, né? Ninguém para. Sim. Eles sabem mais ou menos aonde... Independente daqueles que acontecem de repente, você consegue encontrar de repente algum pesquisador, mas essa busca que você está falando é intermitente, né? A busca ela nunca vai parar, e mesmo porque, assim, a gente lida com verdades. Né? Nas ciências humanas, por exemplo, a gente não tem uma única verdade. Ainda mais, por exemplo, falando dos fósseis, é um estudo que você tem muitos debates científicos ainda. Né? Tem a professora Neide Guidó, ela defende, por exemplo, que havia presença humana há 100 mil anos atrás aqui na América. Né? Apesar da comunidade científica... 100 mil anos? 100 mil anos. Apesar da maior parte da comunidade científica defender o período de ocupação da América entre 14 mil e 12 mil anos, a professora Nied, ela defende ocupação há cerca de 100 mil anos atrás. Então, o debate científico está sempre em aberto. E novas pesquisas e métodos de análise vão aparecendo sempre. Por exemplo, agora, ano passado, alguns orientandos do próprio professor Neves, né, em parceria com outros pesquisadores de outros países, começaram a fazer estudos utilizando o DNA de fósseis para saber a origem dos homens americanos. E uma das coisas que eles estão defendendo hoje é de que o fóssil da Luzia ele não era proveniente necessariamente de uma onda migratória anterior à onda migratória de asiáticos. O que eles estão discutindo hoje é que o povo da América ele vem de apenas uma única migração e que dentro do próprio continente americano houve um processo de diferenciação. Que única que migração seria Uma essa? imigração que teria ocorrido por volta de 12 mil anos atrás, trazendo para a América uma população de tipo mongoloide, de tipo asiática. Não é? E por que isso muda tudo a nossa percepção? Porque o primeiro rosto que foi feito para a Luzia, ela teria a aparência de um aborígene australiano. Não é? Os novos rostos que estão feitos da Luzia agora mostram que ela não tinha essa aparência de aborígene australiano, que ela teria uma aparência de ameríndio. Não é? Uma aparência muito próxima dos indígenas que nós temos hoje. E como que eles descobriram isso? Através do uso do DNA. Então, um dos sítios arqueológicos mais antigos da América é a chamada cultura Clovis, que durante muitos anos a comunidade científica considerava a primeira civilização da América. Né? Os norte-americanos defendem a teoria do Clovis First, né, que teria sido a primeira, digamos, comunidade... Grande descoberta. A primeira grande leva de seres humanos que estiveram aqui na América. O que perceberam? O Walter Neves defendia o seguinte: não, a primeira leva foi a leva que trouxe a Luzia para cá, o povo de Luzia. Depois teria vindo a leva que deu origem à cultura Clovis. Mas fazendo análise de DNA, digamos, do povo de Luzia, não é? Percebeu-se que ela continha DNA muito próximo do povo da cultura Clovis. Então é provavelmente que os ancestrais da Luzia tenham sido dessa primeira comunidade chamada Clovis First e que de dentro do próprio continente americano tenha havido um processo de diferenciação morfológica dos habitantes que teria dado origem a uma diversidade morfológica dos habitantes da América. Quer dizer, muitas respostas ainda virão, né? Esperamos que sim. Né? É sempre importante fomentar investimento em pesquisa, né? Em ciência no país, porque é fundamental para a gente conseguir avançar, digamos, nas pesquisas e no conhecimento. Nossa, mas é intrigante, né? Esse tema, a questão dos fósseis mexe muito com a percepção da gente, né, professor? Exatamente. E o Brasil está bem
colocado nessa história, né? Quer dizer, ele está sendo respeitado em relação a essas pesquisas. Sim, com certeza, a partir das descobertas do professor Neves, o Brasil ganha grande notoriedade internacional nas pesquisas acerca do tema. Ainda há muito que investigar, ainda há muito que descobrir, mas as pesquisas nos últimos anos, além de terem avançado nesse campo, também mostram que há muito a que se descobrir, né? Pensar que no passado novas teorias foram descobertas mostra que tem muita coisa para ver ainda. Mas qual foi a maior descoberta de todas? Tem? Olha, é difícil a gente colocar de maneira hierárquica, né? Mas assim, do ponto de vista do sucesso midiático, é o fóssil da Luzia. É mesmo? Né? Para o mundo? O mundo inteiro. Mundo, professor? Sim. Assim, porque seria o fóssil humano mais antigo da América. Olha. Né? A ocupação mais antiga da América. A fóssil da Luzia data aproximadamente de 11 mil a 12 mil anos de ocupação. E ele é considerado o fóssil mais antigo da América. Mas, como eu disse, outros pesquisadores, eles discordam de que tenha sido a ocupação mais antiga, né? Não, tudo bem, mas é nosso, está aqui. É nosso, não, com certeza. A Luzia é nossa. A Luzia é nossa, mas, por exemplo, as pinturas rupestres são mais antigas? Bom, as pinturas rupestres foi feito por uma ação humana, não é? Então, assim, ela data justamente da ocupação humana. Por exemplo, uma das argumentações da professora Niede é que numa das suas escavações no Piauí, ela teria encontrado o que seria um suposto fogão pré-histórico. Não é? Nossa! Então, os homens da pré-história, eles tinham a prática eles sabiam assar a carne, não é? E eles faziam uma espécie de um fogão pré-histórico, colocavam as pedras, digamos, de maneira triangular, para assar os seus alimentos. E a professora Neide teria encontrado, no caso, esses restos de fogueira no Piauí e teria mandado para fazer a datação através da técnica do carbono 14. E com a datação, foi datado que aquele resto de fogueira, aquele resto de carvão, a datação era 47 mil anos atrás. Então, essa Niede está lá com 47, com 100 mil, e o professor Walter está nos 10 mil e nos 12 mil. Tá uma briga boa aí, né? Tá uma briga boa. Né? Inclusive, o próprio professor Neves, ele fala que ele não acreditava nas descobertas dela. Porque Mas ele não foi lá visitar a Niede? Então, e aí ele mesmo disse que visitou, né? E quando ele chegou lá, ele já viu que a coisa era mais complexa do que ele imaginava. E ele mesmo fala... Tem que respeitar a descoberta da mulher também. Tem que respeitar. Não, ela é uma professora extremamente qualificada e muito reconhecida internacionalmente. É verdade. Embora haja esse debate científico de que as descobertas dela talvez tenham exagero. E ela também propõe a seguinte teoria, de que houve uma migração direta da África para a América. Né, de que homens da pré-história saíram da África e, através da travessia do Pacífico, teriam chegado até, por exemplo, a região do atual Chile. Né? É uma teoria que as pessoas tendem a não dar tanta credibilidade por conta da dificuldade mesmo de você imaginar uma travessia pelo Pacífico. Né? De qualquer maneira, ela defende essa teoria e o debate está aberto. Sempre. Ô, professor, e aí a gente está finalizando essa entrevista e eu queria saber assim, a importância realmente dos fósseis de um modo geral, para o público em geral, para a dona de casa que está nos assistindo e para os alunos também, o que o senhor refuta como algo em termos de representação? Eu acho que, primeiramente, a fascinação pelos fósseis. Né? Eu acho que tem que ser incentivado, por exemplo, a ida a museus naturais, é extremamente importante. Por isso que é uma perda muito grande o Museu Nacional, porque era uma possibilidade de acesso à cultura. Né? Porque, assim, por exemplo, em sala de aula, eu posso mostrar para você, num livro didático, o fóssil da Luzia, eu posso mostrar para você, numa mídia, por exemplo, um fóssil, qualquer coisa do tipo. Agora, nada se compara a você estar diante... Ter a experiência, a vivência. De estar a vivência, porque é algo que está vivo, né? É um passado que está vivo. Então, assim, os fósseis, eles, além de eles serem uma fonte histórica fundamental para o estudo da pré-história, para as pessoas comuns, você estar próximo desse tipo de material causa aquela sensação, né? Aquela vontade de conhecer o passado. É como se aquele passado estivesse vivo, estivesse presente na sua frente. Né? Então é muito importante um incentivo não só ao fomento à cultura, né? Fomento à criação de museus naturais, museus de toda forma possível, como também as pesquisas científicas para trazer mais descobrimentos e mais novidades e avançar no campo da ciência também. E sempre fazer uma boa pergunta, né, professor? O que ficou para mim foi isso, né? Sempre fazer uma boa pergunta, porque o objeto está ali, ele não diz nada, se você não fizer uma boa pergunta. Assim, o passado, ele está morto, o passado, ele não existe. Não é?
o que a gente chama de história é o que nós estamos, digamos, escrevendo do passado. Né? A história sempre é o que a gente escreve sobre o passado, ele não é o passado em si mesmo. E a história, ela parte do presente. Eu costumo falar para os meus alunos assim, você quer entender história? Então vamos fazer o caminho inverso. Não adianta a gente vir lá do passado para chegar no presente, que não vai fazer sentido mesmo. Você tem que vir do presente e retornar ao passado. Você tem que pensar o que nós temos hoje e questionar quando que isso surgiu. Como que veio, como chegou. Exatamente. E aí a gente fazendo o retrospecto, faz mais sentido a gente pensar a história dessa forma, né? Muito bem. Olha, que legal. Muito bem. Quero agradecer a presença do professor Ravi de San Juan Abreu Turoni, que é professor de História do Objetivo. Muito obrigada pela sua presença, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada. Rápido intervalo, até já. Vamos agora ao nosso bloco de notícias com os principais destaques da Unip e do Colégio Objetivo. Aqui com a gente o aluno João Guilherme, famoso repórter e apresentador JG. Olá, tudo bem? bom? Tudo bom? E a jornalista Alessandra Neri. Quais são os principais destaques de hoje, Alessandra? Muito boa tarde. Boa tarde. E acaba de ser divulgada uma excelente notícia. O Instituto de Pesquisa Datafolha elegeu o Objetivo como o melhor de São Paulo. Pelo terceiro ano consecutivo, o curso Objetivo lidera a lista dos melhores pré-vestibulares de São Paulo. O Objetivo também venceu em uma categoria inédita, avaliada pela Datafolha, a de melhor colégio particular da cidade. A pesquisa revela as melhores marcas na opinião dos paulistanos. Parabéns, alunos e professores do Objetivo. O Objetivo acredita no potencial de seus alunos. A preparação para as Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais faz parte do Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, POIT. Isso mesmo. Como resultado, os alunos têm apresentado excelente desempenho em Olimpíadas do Conhecimento. Quais as novidades, Alessandra? 4 alunos do Objetivo se classificaram para Olimpíadas Internacionais de Física. São eles Gabriel Teles, Guilherme Cotrim, Luan de Souza Santos e Pedro Henrique Figueiredo. Lembrando, Silvia e Malu, é a Olimpíada Brasileira de Física que seleciona os alunos. Todos foram medalhistas de ouro e participaram de provas para seletivas internacionais. Muito bem. Que orgulho para todos nós. Vamos começar com o Luan. Ele recentemente esteve aqui no estúdio falando da sua participação na OLA, que é a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Luan conquistou medalha de ouro e o prêmio especial de melhor prova observacional. Pelo desempenho, Luan foi convidado para o encontro com o ministro Marcos Pontes. Muito bem. JG, conta qual será o novo desafio do aluno Luan. Ele parte no fim do mês, exatamente no dia 31 de maio, para a Olimpíada Europeia de Física, a EUFO. Ela vai ser realizada em Riga, capital da Letônia. A EUFO reúne estudantes do ensino médio, europeus e de países convidados. No ano passado, 27 países participaram da competição. E qual é o formato da prova? Você sabe, JG? A Olimpíada tem uma prova teórica e uma experimental. A EUFO oferece problemas de enunciados simples e soluções criativas. A proposta é simular mais precisamente uma situação real de pesquisa em física. Os alunos Gabriel Teles e Guilherme Cotrim Costa vão participar da Olimpíada Internacional de Física, a IFO, em Tel Aviv, em Israel, no mês de julho. A mais importante e tradicional Olimpíada de Física do mundo. Muito bem. Está prevista a participação de 87 países e mais de 400 alunos. Esta é a primeira vez que o aluno Gabriel Teles participa de uma competição internacional. Olha, mais experiência em Olimpíadas o Gabriel tem de sobra, né? Não é mesmo, Alessandra? Muita. Ele tem importantes resultados em Olimpíadas nacionais. Prata na YPT Brasil, de 2019. Ouro na UPF e na UBF, de 2018. Em 2017, ele ganhou ouro e foi condecorado com 2 importantes conquistas. A medalha Shigeo Watanabe, pela melhor nota do ensino fundamental, e o troféu O Gabaritador. Muito bem. Guilherme Cotrim também vai fazer parte dessa seletiva internacional de física, né? Isso mesmo. Guilherme é veterano em Olimpíadas Internacionais. O aluno trouxe medalha de prata do Torneio Internacional de Jovens Físicos, o IYPT, realizado na China. É dele também a vaga para representar o Brasil na IYPT deste ano na Polônia.
Guilhermo teve de escolher entre participar da YPT e a Internacional de Física. Ambas vão ser realizadas praticamente na mesma data. Bom, participar de uma Olimpíada Internacional é o sonho de qualquer aluno olímpico. verdade. E imagine ter de optar. Não deve ter sido fácil não, né? Não mesmo, mas ele escolheu a IFO, em Israel. Vai para Tel Aviv. Olha! E o aluno Pedro Henrique Figueiredo, qual é o desafio dele? Pedro vai participar da Olimpíada Ibero-Americana de Física, em El Salvador. A Ibero é destinada a estudantes do ensino médio. A Olimpíada é organizada por professores e pesquisadores de países latino-americanos, mais Espanha e Portugal. Participam cerca de 64 estudantes e 22 países. Os alunos do Objetivo conseguiram um feito inédito, a classificação então para 3 Olimpíadas comandadas pela Sociedade Brasileira de Física. Nunca antes uma escola do Brasil conseguiu selecionar alunos para 3 Olimpíadas Internacionais de Física. Isso é fruto do trabalho sério de todos os profissionais envolvidos e de ensino de qualidade. Parabéns, Gabriel, Guilhermo, Luan e Pedro Henrique. Parabéns aos professores do Colégio Objetivo. Fechando as notícias de Olimpíadas Científicas, o que temos previsto para o final de semana? No próximo sábado, dia 4 de maio, vai ser realizada a cerimônia de premiação das Olimpíadas Brasileira de Informática, a OBI, Brasileira de Robótica, a OBR, e Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA. Vai ser um dia emocionante. Mais de 400 medalhas vão ser entregues aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio do Colégio Objetivo. A solenidade vai ser no Teatro da Unip Campus Indianópolis, em 2 horários, às 2h30 para os alunos do Ensino Fundamental 1 e às 5 horas da tarde para os alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Estaremos lá. Muito bem, qual é a próxima notícia? Atenção, pessoal, a inscrição para o FUVESTão, o simulado aberto do Objetivo, termina hoje. Qualquer estudante matriculado no ensino médio ou em cursos pré-vestibulares pode participar. A inscrição pode ser feita pessoalmente em qualquer unidade do Objetivo ou pelo site curso-objetivo.br. O simulado FUVESTão reproduz as exigências dos grandes processos seletivos. É uma oportunidade de testar os conhecimentos e enfrentar os vestibulares com mais tranquilidade e segurança. A prova vai ser no próximo sábado, dia 4 de maio. O simulado é composto por 90 testes de múltipla escolha. Os candidatos mais bem classificados vão ser premiados. Vamos falar de música. O Objetivo realiza atividades culturais que desenvolvem o potencial intelectual e cultural, exercitam a iniciativa, a criatividade e a sociabilidade. Você participou do Objetivo Acústico, né, Lê? Como foi? O acústico promove a confraternização entre os alunos de diferentes unidades. Alguns se apresentaram sozinhos, ao som do violão, com apoio e coro da plateia, outros em dupla, trio. O que vale é participar, não é mesmo? O professor Eurico vai explicar a atividade Rota VT 1. O Acústico Objetivo foi criado para fazer uma integração entre os alunos do fundamental, do ensino médio e do curso preparatório para vestibular. Então, ele não tem caráter competitivo, então, na realidade, nós nos encontramos aqui no auditório, numa festa de confraternização, porque a música, eu acho que é o maior agregador que tem no planeta, né? Então, com a música você consegue unir jovens de várias idades, de várias tendências musicais e a gente passa aqui uma tarde muito boa, muito agradável com todos os alunos aqui participando. Sempre tem uma surpresa boa, 2, 3, 4, né? Então, cada ano eu vejo que eles estão melhorando, eles estão estudando mais música, estão se dedicando mais, estão sendo mais criativos. E eu vejo uma integração muito grande de alunos de séries diferentes, todos tocando juntos, né? Estreitando laços de amizade, de companheirismo, de parceria. Isso para mim é muito gratificante. As horas cor de mel, brilham feito sol, sigo reto pra esquecer que fui perdido. Eu quero você sempre aqui. Opa! Isso mesmo. Boa música e muito talento fizeram parte da festividade realizada no Colégio Objetivo. Os alunos também deixaram o seu recado.
E hoje eu participei aqui do acústico e eu acho muito interessante essa oportunidade que o colégio dá pra gente de se integrar com a música. Eu já participei do FICO 2 vezes como DJ e participarei de novo esse ano. Sempre estive envolvido com a música dentro do colégio, tanto no sarau que tinha no fundamental, o acústico que eu tenho agora no médio e o FICO também. Eles incentivam muito essa parte cultural, musical, o que é incrível, porque música faz parte da minha vida, eu amo música e sem música eu não seria nada. Meu nome é Vinícius e hoje eu e o Luiz a gente tocou no acústico. A gente tocou 2 músicas, Take Me to Church e Never Be Alone. O objetivo é uma exceção nas escolas, porque, por exemplo, na minha outra escola não tinha tanto incentivo à música. Até tinha coral, essas coisas, mas era uma coisa meio engessada. Aqui é bem mais solto e versátil, assim. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Catarina. E a gente acabou de se apresentar no acústico e foram 3 músicas muito importantes pra gente. E a composição, que é uma composição minha e de um amigo meu, que é uma história verdadeira e que marca um grande início no que eu quero ser, que é cantora. O evento, né, do acústico muito importante pelo fato da escola, né, às vezes exercer uma pressão na parte das disciplinas e isso dá uma descarregada, sabe? É muito bom. A gente acabou de tocar aqui no acústico, um evento que a gente achou bem legal, que reúne todas as unidades. Então, para ter interação com o público, a gente decidiu escolher umas músicas mais conhecidas. As músicas Sorri, Sorri, do Natiruts, que é bem famosa essa banda aí. Velha Infância, dos Tribalistas. A gente soube que a gente ia ter que fazer uma música autoral para apresentar no acústico. E daí, a gente nunca tinha feito essa experiência e foi uma coisa nova pra gente. O nome da música a gente escolheu A Sociedade em que Vivemos, porque a gente pensou que uma crítica social ia cair muito bem falando com as outras músicas e a gente achou que ia ser muito legal fazer uma crítica, ao invés de fazer uma música de amor, por exemplo. Vamos fechar o bloco de notícias falando de esporte. As aulas de educação física são bastante aguardadas pelos alunos do Colégio Objetivo, é verdade, né, JG? E a Alessandra? Sim, nas aulas são realizados jogos e atividades orientadas que buscam desenvolvimento corporal e de habilidades. As atividades incentivam o trabalho em grupo e a criatividade. Todos participam. Hoje vamos falar dos jogos pré-desportivos de futsal. Os jogos desenvolvem os fundamentos básicos da modalidade de forma recreativa, prazerosa e lúdica, né, JG? As regras não são as mesmas que as aplicadas nos jogos tradicionais. Nos jogos lúdicos, os fundamentos básicos, como passe, recepção, marcação, condução e drible, são assimilados de maneira espontânea. A professora Yara vai explicar a atividade. Roda VT5. Pré-desportivo do futebol, né, o futebol de salão, a gente trabalhou mais passes, controle de bola e finalização próximo à área. O objetivo era eles derrubarem os cones e eles tiveram trabalho em equipe, sozinhos, depois em duplas, né? Isso para também trabalhar a força e a cooperação um com o outro. Tinham algumas regras, porque não valia chute de longe, não valia bola alta, então era só mesmo controle de bola e finalização, e junto com os passes. Então isso é um trabalho pré-desportivo do futebol de salão. Olha só. Muito bem, obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Muito obrigado de novo. Futsal, hein? O João Guilherme gosta de futsal, sim, né? Sim. Muito legal. João Guilherme, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença obrigado aqui. Vocês. Alessandra, muito obrigada e até a semana que vem. E a gente volta daqui a pouco. Até já. Encerramos o programa de hoje com reflexões do escritor francês Victor Hugo. O futuro tem vários nomes. Para os fracos e covardes, chama-se impossível. Para os comodistas, inútil. Para os pensadores e os valentes, ideal. Mude suas opiniões, mantenha seus princípios, troque suas folhas, mantenha suas raízes. Desejo que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes. E quando estiverem exaustos, ainda haja amor para recomeçar. O Duas na Tri encerra lembrando que a educação é uma história sem fim.